nossa palavra de boas-vindas a todos quantos aqui chegaram nesta noite para a nossa segunda reunião do dia, o dia mais importante da semana, dia em que iniciamos a semana cultuando ao Senhor nosso Deus. E nós estendemos esta palavra de saudação a todos quantos nos acompanham através da Rádio Evangélica FM do Brasil e através da internet. E o desejo do nosso coração é que Deus possa falar profundamente a todos quanto estamos participando deste culto aqui, através da rádio ou através da internet. Que sejamos ricamente abençoados por todos os momentos que estaremos aqui vivenciando neste culto. Nós gostaríamos, nesse instante, iniciar os nossos trabalhos pedindo a atenção dos irmãos desta igreja para alguns rápidos avisos que faremos a partir de agora. Nós estamos hoje à noite inaugurando mais um templo da nossa congregação lá no município de Brejão. Inclusive há um grupo muito expressivo da nossa igreja que viajou às 14 horas, contando com a presença do ministro de música, o irmão Apolônio Cavalcante, contando também com a presença do pastor Ney Ladeia, da sua esposa Alice Ladeia. O templo está sendo inaugurado nesta noite e também assumirá a direção dos trabalhos ali naquele município o pastor Luiz Carlos, em substituição ao pastor Lorivaldo Schulli. Devemos estar orando por esse trabalho da nossa igreja lá naquele município, que este templo seja uma grande bênção na vida daquela comunidade e que a palavra do Senhor possa servir, possa ser um luzeiro para todos aqueles que ali vivem, que estarão convivendo ali naquele templo. Isso mostra também o compromisso desta igreja com o trabalho evangelístico, compromisso este assumido com os irmãos, através dos irmãos que têm contribuído, que têm orado para o desenvolvimento desta frente missionária, bem como também de outras frentes missionárias em outros municípios aqui do nosso estado. Recentemente, no dia 7 deste mês, inauguramos outro templo, agora desta feita na cidade, no distrito de Porto de Galinhas, ali no município de Ipojuca. Mais um trabalho abençoado da nossa igreja. Devemos estar orando, devemos estar contribuindo, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor através desta agência. Também devemos orar pelo retorno dos nossos irmãos, que acontecerá ainda esta noite à cidade do Recife. Já estão disponíveis na secretaria da nossa igreja a belíssima agenda alusiva aos 90 anos da Igreja da Capunga. Os irmãos poderão adquirir esta agenda aqui na nossa secretaria e poderão, além de utilizá-la para suas atividades diárias, para suas atividades pessoais, poderão utilizar também essa ferramenta para dar de presente a algum amigo, a algum parente. Realmente a agenda está muito bonita, vale a pena adquiri-la. Também lembramos aos irmãos, inclusive está na capa do nosso boletim, o Pão Diário Capunga. Este livro também, esta edição, a capa do nosso boletim mostra como será a edição dos 90 anos da nossa igreja. Nós ainda não temos disponibilidade deste material. Nós acreditamos que a partir de janeiro já vamos poder contar com o Pão Diário para podermos comprar. Mas aqueles irmãos que quiserem se antecipar poderão agendar, fazer o seu agendamento para adquirir o Pão Diário. Realizou-se agora à noite, às 18 horas, a apresentação de vários grupos da nossa Escola de Música da Capunga, escola que está em pleno funcionamento, e hoje os irmãos puderam, em loco, verificar o trabalho que tem sido realizado com essas crianças, onde houve aqui um recital de encerramento do semestre. Portanto, devemos continuar orando por mais esse trabalho da nossa igreja, a Escola de Música
Capunga. Também gostaríamos de avisar aos irmãos com relação ao projeto da Visão Mundial. São os presentes de Natal que estão sendo solicitados para esta campanha e os irmãos poderão trazê-los até o dia 22 de dezembro, quando acontecerá aqui em nossa igreja um culto especial às 18 horas, que marcará o encerramento dessa campanha. Portanto, os irmãos ainda poderão, durante esta semana, trazer os presentes, são brinquedos para crianças, e assim contribuir com esse projeto, contribuir com essa ação da Visão Mundial. Também estão sendo convocados alguns irmãos voluntários para, no dia 20, estarem aqui em nossa igreja, embalando, preparando esses presentes para serem doados às crianças carentes. Nós também lembramos da nossa programação na próxima terça-feira, dia 18, onde os grupos familiares estarão reunidos aqui na quadra Capunga, às 19h30, comemorando o Natal do Senhor Jesus. Portanto, todos os irmãos participantes dos grupos familiares estão sendo convocados pelo pastor Apolônio, pela irmã Cássia Cavalcante, a estarem aqui na próxima terça-feira. Nós gostaríamos também que os irmãos estivessem atentos à nossa programação de final de ano. Nós estaremos realizando o culto de Natal no dia 25 de dezembro, na terça-feira, 25 de dezembro. Portanto, na quarta-feira, dia 26, não haverá a realização dos cultos matutino, nem o culto de oração às 19 horas. E no domingo, no domingo, dia 30, a programação será normal. Portanto, os irmãos estejam atentos a este aviso. Nesta noite, neste culto, nós teremos a alegria de receber os nossos queridos juniores, através do coro de juniores, que fará uma apresentação alusiva ao Natal do Senhor Jesus. Vai ser uma alegria muito grande receber as nossas crianças e, através da música, ouvir a mensagem que Deus tem preparada para os nossos corações através do musical de Natal. Nós gostaríamos de, nesse instante, conhecer as pessoas que nos dão a alegria da sua visita aqui em nossa igreja. Portanto, para isso pedimos que, nesse instante, todos os visitantes se coloquem de pé para que a igreja pudesse conhecê-los. Todos os amigos, todos os irmãos que nos visitam neste instante, muitas pessoas estão se levantando, há um grupo muito expressivo. Nós pedimos que, por gentileza, vocês se coloquem, se mantenham de pé, pois vocês estarão recebendo um belíssimo cartão como um presente da nossa igreja, para marcar este momento da presença de vocês aqui em nosso templo. Há no verso deste cartão um pequeno formulário, o qual pedimos que, por gentileza, seja preenchido e nos devolvido ao término deste culto, lá à saída da igreja. É uma alegria muito grande tê-los conosco aqui nesta noite e desejamos que Deus possa abençoar a cada um de vocês através de todas as partes deste culto. Os irmãos podem sentar. Nós estaremos agora em oração, nos preparando para iniciar o nosso culto e ouviremos o prelúdio e estaremos em oração nos preparando para este culto.
Está conosco também nesta noite o irmão Aminadab, que muito alegra o coração desta igreja, especialmente o coração da sua noiva Michele. Onde está a mim para que a igreja possa revê-lo? Está aqui à nossa esquerda. Pode ficar de pé, a mim. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. A mim está morando lá no Rio Grande do Sul, está passando esses dias aqui conosco. Deus o abençoe. Passarei agora a palavra ao pastor Apolônio Cavalcante, que fará a leitura do introito bíblico nesse instante. Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Leamos. Maria dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Cantemos o hino 106 do Inário para o Culto Cristão. Cantai que o Salvador chegou. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos garante a vida eterna. Recebe esses louvores, as orações, tudo que vai ser feito nesta casa. Continua nos abençoando, fica conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Deus, fiel e
Nós temos motivos de sobra para falar com Deus, agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem dispensado sobre nossas vidas, os cuidados, mas também irmãos nossos que precisam das nossas orações diante de Deus, precisam da intervenção de Deus em suas vidas. E para isso a gente tem no nosso boletim vários nomes que os irmãos podem dividir durante a semana e orar por cada um deles. Com certeza Deus vai ouvir, vai responder as nossas orações, as suas orações. Destaco nesse momento, devemos orar pela saúde da irmã Maria Alves da Silva. Ela é mãe da irmã Iclenéia. Devemos orar por ela. Continuar orando pela recuperação da irmã Areli Perrucci, Davi Rodrigues, Edith Amorim, Margarida Barros, Gécio Shoa. Devemos orar também por aqueles irmãos nossos que foram a Brejão para a inauguração da nova congregação da nossa igreja, para que a viagem de retorno seja tranquila, como nós acreditamos que a de ida foi. Devemos orar também por Paulo de Oliveira, pastor Merval Rosa, pastor Marcelo Pedro, que está no Amazonas. Ele voltou ao campo missionário, está lá com os índios, passando uma temporada. Devemos orar pela saúde dele. E tantos outros motivos nós devemos nos colocar diante de Deus para, nesse período de Natal, que as pessoas ficam mais sensíveis àqueles que não conhecem a Cristo durante o ano, só chegam próximo dele nesse período. Nós devemos participar do Natal Solidário, Esperança para o Sertão. Falamos hoje de manhã da necessidade ou das dificuldades também que os nossos irmãos batistas estão passando no sertão do Alto Pajeú por causa da seca. Então, a Convenção Batista de Pernambuco está numa campanha Natal Solidário, Esperança para o Sertão. Estão recebendo donativos, alimentos, água, dinheiro, e tem essas informações no nosso boletim. Então, os irmãos podem participar desta campanha, assim como a campanha da Visão Mundial, para doação de presentes para as crianças que têm dificuldades, moram em favelas, crianças carentes que não têm como comprar um presente. Vamos participar, alegrando estas crianças. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por nos teres trazido aqui à tua casa, onde podemos, com os nossos irmãos, em comunhão com eles e contigo, falar do teu amor, da tua salvação, dos teus cuidados e interceder, ó Pai, por irmãos e amigos nossos que estão precisando, estão necessitando de uma intervenção tua em suas vidas, seja na área profissional, seja na área de saúde. Nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas com cada um deles. Aqueles que estão em leitos de hospitais, em casas, tu estejas afofando, Senhor, dando-lhes o conforto e a esperança em ti se mantenha viva, e que eles possam testemunhar, mesmo nesse momento de angústia, no momento de dor, testemunhar dos teus cuidados. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, a congregação que está sendo inaugurada hoje em Brejão, que ela possa, Pai, testemunhar do teu amor, ser luz naquela comunidade. Te pedimos, ó Pai, pelo retorno dos nossos irmãos que foram este culto de inauguração, que eles voltem em paz, uma viagem tranquila sob a tua proteção. E nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para te servir. Toca os nossos corações a ponto de nós podermos ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão precisando de um presente, mas que tenhamos consciência de que o melhor presente que nós podemos dar
àqueles que ainda não te conhecem é Jesus, é falando do amor e do perdão e da salvação que Jesus dá. Que possamos experimentar, Senhor, não só nesse período, mas a cada dia do ano, Jesus esteja em nosso coração e seja Natal em nossas vidas. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para nos apoiarem neste serviço. Nós que fazemos a Igreja Batista da Capunga, quando ofertamos ou dizimamos, temos a certeza de que estamos sendo partícipes da propagação do Evangelho de Jesus Cristo neste mundo. No livro do Êxodo, no capítulo 35, no versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: assim o povo de Deus trouxe ofertas voluntárias ao Senhor, não todos, mas aqueles que sentiram em seu coração o desejo de ajudar em todo o trabalho.
Salmo 34, primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Convidamos a diaconisa Ângela Granja para agradecer a Deus os dízimos e ofertas. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez aqui estamos em Tua casa, Pai, te prestando este culto neste momento. Nós agradecemos, ó Deus, as ofertas, colocamos diante de Ti, consagramos-te para o Teu serviço, Senhor, para a pregação da Tua palavra. Que venham sobre todos os que contribuíram, Senhor, as Tuas promessas que estão na Tua palavra. Deus de amor, inspira em nós, para que possamos ser sempre testemunhas fiéis, Pai, da palavra que temos recebido. Pai bendito, perdoa os nossos pecados, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ouviremos a partir de agora a mensagem de Natal, cantata Noite Feliz, pelo coro de juniores da Igreja Batista da Capunga, sob a regência da professora Giselda. Boa noite, irmãos. Neste momento que o coro de juniores se apresentará, a cantata Noite Feliz, a história das canções de Natal. Então, gostaria de chamar a atenção da congregação para a música número 6, Ó Vinde Fiéis, onde a congregação cantará a primeira e a última estrofe. A segunda estrofe será o coro. Natal. O Natal tem clima, tem temperatura, tem cheiro. Os sentimentos ficam mais quentinhos e a gente canta feliz. Fica com saudade, pensa em Jesus de modo especial. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus está com a gente. Cânticos e poesias surgiram em corações agradecidos, transbordantes de louvor no decorrer da história. A primeira pessoa foi Maria. Ela fez poesia e cantou, cheia de gratidão. Os reis, pastores, mais tarde os apóstolos e toda a família cristã na história fizeram e até hoje fazem poesias e cantam o Natal. Algumas músicas a gente ouve todos os anos. Foram entoadas em tempos de paz e de guerra. Foram traduzidas, adaptadas, harmonizadas de várias formas e chegaram até nossos dias. Vamos hoje viver lugares diferentes e épocas diferentes, fazendo poesia e cantando o Natal, mais uma vez, em todo o nosso coração. A música tem uma melodia inglesa,
E foi um homem chamado John Steiner que fez acordes e ritmo para ela no século XVIII. Esta música até poderia começar com: era uma vez um anjo que chegou para uns pastores de Belém e deu uma boa notícia. As profecias se cumpriram. Nasceu o rei dos judeus. Ele está em Belém. Então a estrela brilhou e os reis do Oriente viajaram e viajaram para visitar o neném. Quem não se emocionou em ouvir aquele famoso Aleluia de Handel? George Frederick Handel foi quem compôs o Messias, um maravilhoso oratório, um musical da época, contando a história do Messias Jesus e terminando com o Aleluia, uma visão dos anjos cantando ao Senhor diante do seu trono nos céus. Foi o mesmo Handel que em 1742 compôs esta outra música de Natal. Na nossa língua, estrebaria foi traduzida como uma gruta ou uma cavidade escura, aberta, onde alguns animais domésticos eram protegidos. Provavelmente não era uma caverna, mas um lugar rústico e escuro, que a presença do Senhor transformou em um lugar cheio de esperança e de luz. Hoje, numa linguagem simplificada para as crianças, essa música nos convida a vir, cantar e proclamar o valor dessa presença em nossas vidas. Venha louvar Jesus.
alguns europeus vieram morar no Brasil na época do descobrimento. Falaram de Jesus para os índios que moravam aqui, mas não sabemos de fato quem amava Jesus de verdade. Às vezes, se ama mais a religião, a uma tradição, do que ao próprio Jesus. O Brasil tem muitas histórias onde muitos que se diziam cristãos lutavam mesmo pelo poder e pelas riquezas materiais. Aqui no Nordeste, anos depois, o povo, descendente dos índios, portugueses, negros e espanhóis, também fazia poesia e cantava. Havia pessoas que cantavam e contavam histórias com muito amor no coração, de um jeito bem brasileiro. Nas casas de tijolo de barro, onde havia bercinhos de madeira, bem simples, eles cantavam para embalar os nenéns. Eram famílias pobres, onde a mãe cantava, o pai orava, as pessoas se visitavam, e era tão bonito ver o neném dormindo tranquilo. Ali, nas montanhas dos Alpes, na Áustria, um padre chamado Josef Mohr escreveu em alemão Stille Nacht, Heilige Nacht, que quer dizer noite calma, noite santa. No dia seguinte, ele foi se encontrar com o organista Franz Gruber, que então compôs para a poesia de Mohr esta melodia tão conhecida. O órgão estava estragado e Gruber acompanhou o coro de crianças cantando esta música pela primeira vez ao violão. O povo daquela comunidade recebeu a música com lágrimas de alegria. Ela foi traduzida para muitas e muitas línguas. Todos os anos a gente ouve esta música na época do Natal. O sentimento é a paz, a virtude é a humildade do Todo-Poderoso que nasce numa pobre e pequena lapa. Lapa quer dizer uma laje ou uma pedra que forma um abrigo. Ali nasceu aquele que quis ser o nosso Salvador. Uma letra simples, uma linda melodia para agradecer a Deus esta noite feliz.
Porque o sino é um dos símbolos do Natal. Houve um tempo onde não havia telefone, nem internet, nem automóveis. Qualquer alguma coisa importante que ia acontecer, os sinos tocavam para chamar o povo. Quando ouviam um sino, todos entendiam que o povo da cidade logo estaria reunido. Outra vez, o James Murray, escrevendo músicas para as crianças, achou ótimo fazer uma música sobre sinos para que elas cantassem. Os sininhos, chamando as pessoas, convidam para trazer sua alegria e seus louvores a Jesus e a deixar seus medos e temores para trás. Quando a gente recebe um convite, é porque alguém gosta e acha a gente importante. Um dia, um arranjo desse hino foi escrito por um organista da Embaixada Portuguesa em Londres. Por isso, alguns o conhecem como o hino português. Era uma poesia em latim, recitada como uma melodia. Essa poesia era um tremendo convite. Foi manuscrita no século XVIII pelo inglês John Francis Wade e traduzida por John James Theodore Houston em 1881. Hoje, esse cântico nos enche de um espírito maravilhoso de louvor e adoração, onde chamamos todos os povos a conosco celebrar. Venham, vamos nos alegrar, vamos amar, vamos adorar o nosso Senhor. Triunfantes a
a melodia francesa e ela se transforma em cântico universal. Se os anjos cantaram glória, e também pastores, reis, tanta gente de outrora, gente de hoje e de amanhã, povos de toda a terra, vamos todos cantar também glória a Deus nas alturas. Suas vozes ecoando nas montanhas ao redor.
Nosso agradecimento muito especial à professora Giselda, aos queridos juniores, às narradoras, aos instrumentistas, por esta belíssima apresentação que inspira este culto, apresentação que com certeza renova em nossos corações a singeleza e a beleza da mensagem do Natal em nossas vidas. E com certeza também nos prepara para o principal momento do culto, o momento em que ouviremos a palavra que Deus tem preparada para os nossos corações, através do nosso irmão pastor Flávio Germano. E se realmente se concretizarem as expectativas de fim de mundo na próxima sexta-feira, esta será a última vez que os irmãos estarão ouvindo o pastor Flávio Germano. Portanto, tenho certeza que há de ser esta mensagem um verdadeiro presente para os nossos corações. Que Deus, portanto, use o seu servo, pastor Flávio, e que Deus possa falar aos nossos corações nesta ocasião. Falar-lhes no último domingo antes do fim, certamente faz, não há dúvida, aumentar a responsabilidade. Mas todos nós sabemos, queridos, que daquele dia e hora ninguém sabe, só o Senhor, não é? Eu acredito, entretanto, que ainda estaremos aqui domingo que vem. Mas, claro, ao Senhor pertence todas as coisas. Nesses últimos dias, tenho vindo caminhando do trabalho, com toda sinceridade, pensando numa profecia que sempre me pareceu misteriosa, um tanto quanto estranha até. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, para não deixá-lo tentado, vou deixar para mencionar o texto depois. Ou quem sabe deixar para o irmão descobri-lo depois. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Como é que um leão pasta junto a um cordeiro? A figura é por demais interessante, provoca intensa reflexão. Primeiramente porque leão não pasta. Obviamente. Já viu algum leão pastar? Eu nunca vi até hoje. Mas a Escritura diz que o leão pastará ao lado do cordeiro. Em segundo lugar, porque muito mais provavelmente o leão pastaria o próprio cordeiro. Ou mais precisamente, o leão devoraria o cordeiro. Não sei se sabem, mas descobri essa semana que o maior leão já encontrado no mundo tinha mais de 3 metros, mas precisamente 3,60 metros e cerca de 312 quilos. Baita de um leão. Os estudiosos dizem que o leão come de 5 até 30 quilos. Eu imaginava que fosse por dia. Estou falando de quilos de carne. Não, é numa refeição. De modo que alguns leões humanos que nós conhecemos aqui na igreja são fichinha para os verdadeiros leões. De 5 a 30 quilos. Para muitos, o relato do capítulo 11 do livro do profeta Isaías é como que uma profecia
da restauração do paraíso a ocorrer com a segunda vinda do Cristo. Para outros, sem prejuízo desta primeira ideia, o capítulo 11, acabei referindo, do livro do profeta Isaías, que contém os versos que mencionei, traz de algum modo também uma referência à antecipação de bênçãos do paraíso restaurado. E é nesse horizonte que gostaria de refletir com os queridos aqui presentes e com aqueles que nos acompanham através do rádio ou da internet, apenas durante alguns minutos. Cremos firmemente que, de fato, o que o texto sugere torna-se factível, torna-se experimentável, torna-se realizável pelo Evangelho, pela graça de Deus. A convicção que temos é a de que, na verdade, o texto sugere que, sob a condução do menino, não de qualquer menino, mas do menino Deus, do menino Jesus, haverá como que a inauguração ou surgimento de uma nova ordem de convivência. A convicção que temos é a de que, na realidade, o que o texto sugere, pelo menos numa primeira olhada, é a verdade de que, na presença do Cristo, como que nasce um novo padrão de convivência, de relacionamentos. Esse novo padrão está descrito de uma forma muito interessante. Lobo e cordeiro, ou leão e cabrito, estão juntos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, lado a lado, e não se agridem, e não se machucam. É evidente que se tratam de animais de tendências e características completamente diferentes. Isaías capítulo 65 vai, de algum modo, também renovar a mesma profecia e ali sim fazer uma alusão muito mais intensa à figura do grande felino. Depois os queridos poderão observar, a partir do versículo 17 do capítulo 65, o leão, diz o verso final, ou a parte final do verso, comerá palha como o boi. A situação a que Dantes me referia. Creio firmemente que Deus nos diz, através desses dois trechos do livro do profeta Isaías, que diante de Jesus, que pela graça por Ele a nós comunicada, que através do Evangelho é possível, ou pelo menos somos desafiados a viver segundo um novo padrão de convivência. Não mais relações baseadas no poder, nem relações baseadas na necessidade, nem relações baseadas nas agressões ou nos machucões, e nem tampouco relações, claro, marcadas pelo jogo. Não estou me referindo a jogo, talvez, como alguns imaginem. O que quero dizer é que ultimamente venho pensando que a vida de muita gente é como um jogo. Há muita gente, na verdade, que nem vive, joga. Já conheceu alguém assim? Joga o tempo inteiro. Às vezes o jogo do eu ganho, você perde. Normalmente é. Às vezes o jogo do esconde-esconde. Às vezes o jogo do não sabia, mas sabia. Às vezes o jogo da falta de sinceridade e do silêncio. Às vezes o jogo das fugas e justificativas.
Às vezes o jogo dos subterfúgios e das meias verdades. Comecei então a procurar na Bíblia, quem sabe, alguns jogadores amados. Como os encontrei? Lembro-me, por exemplo, da jogadora que a Bíblia descreve como uma mulher samaritana. Aquela mulher era uma jogadora. Ela enfrenta Jesus, manipulando o momento, como se Jesus houvesse como o quê? A agredir a integridade dela. Um homem, publicamente, judeu, dirigir-se a uma mulher, que falta de respeito. Entretanto, quando Jesus diz, mulher, vai e chama o teu marido, ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, verdade, já tiveste vários e o homem com quem tu vives não é teu marido. Era uma jogadora. Ela manipula o momento, ela manipula as regras, as convenções sociais em seu favor, até que efetivamente Jesus acaba com o jugo. Quem de nós pode esquecer, por exemplo, a tentativa de enquadrar em Jesus naquele jogo ocorrido quando é apanhada a mulher em adultério? Diz a Escritura que a levam até Jesus, desejosos de apedrejá-la, que faremos com ela? E diz o texto sagrado que enquanto Jesus escreve no chão, sugerem alguns comentaristas, diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quantas vezes a gente não encontra por aí pessoas que manipulam a fraqueza dos outros em seu próprio benefício? Ou dizendo de outra forma, quantas vezes a gente não encontra lobos manipulando cordeiros, leões manipulando os mais fracos? E quando Judas manipula, aliás, quis manipular o próprio Jesus, os sentimentos de Jesus contra a mulher que derramava unguento nos seus pés. Lembra-se? Judas se ergue no meio do grupo apostólico, isso é um desperdício. O que essa mulher fez, a gente podia vender, comprar presente para os meninos, dar aos pobres. E essa mulher derramou tudo nos pés de Jesus. Que coisa horrível fez essa mulher! Que perda de dinheiro! E Jesus disse, eu não vou entrar nesse jogo não, meu filho, eu sei, eu conheço, eu te conheço. O que essa mulher fez foi uma ação maravilhosa para comigo. E onde for anunciado o Evangelho, se dirá o que fez esta mulher. Estou cansado das pessoas que jogam com os outros. Estou cansado delas. Acho que Deus está também. Acho que você está também. Mas nós mesmos somos muitas vezes jogadores. Na visão de Deus, entretanto, nem o lobo ataca, nem o leão ataca, nem o cordeiro teme. Há um novo padrão de convivência. Às vezes há jogos dentro das nossas próprias casas, pais que jogam com filhos e filhos que jogam com pais. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. A Escritura relata uma parábola que Jesus contou em Mateus 5, versos 28 a 32, quando o pai chega para um filho e diz, meu filho, você vai para a vinha trabalhar? Vou, pai, vou. Pode esperar que depois eu chego. Mas a Escritura diz que ele não foi. O pai chega para o segundo filho e diz, meu filho, você vai para a vinha trabalhar? Vou nada, nem conte comigo. Mas esse que disse que não ia, foi. E eu pergunto aos queridos, qual dos dois filhos agiu melhor? O primeiro ou o segundo? Aquele que disse que ia e não foi, ou aquele que disse que não ia e foi?
O texto sagrado diz que o segundo filho, na verdade, agradou mais ao pai. Mas nenhum dos dois é o padrão ideal de filho. Há pessoas cujas palavras são melhores do que o comportamento, e outras cujo comportamento é melhor do que as palavras. Não é verdade? Há gente que é uma doçura falando, e um tijolo agindo. Em que grupo estamos nós? Estamos no grupo dos que dizem eu vou e não vai, as palavras são maravilhosas, mas a conduta não é. Ou no grupo dos que dizem eu não vou, mas no final das contas a gente vai. Na verdade, o que Deus quer é que haja uma unificação do comportamento e da palavra, uma unificação da conduta e do dizer. E é por isso que Jesus disse, e nós sabemos, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O sim da palavra e o sim do comportamento. O não da palavra e o não do comportamento. Deus repudia aqueles sims que na verdade são nãos, e aqueles nãos que na verdade são sims. Chega! Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isso é a palavra também de Deus através do menino que nos conduz. Isso também é a mensagem do Natal. O maior presente que nós nos damos é, quem sabe, dividir os espaços da nossa vida uns com os outros, sem deixar que a fera, às vezes presente dentro de nós, arranque pedaços da alma de quem está à nossa volta. Um autor muito conhecido dos evangélicos, chamado Philip Yancey, diz: todo mundo tem uma fera dentro de si. Às vezes mais de uma. Desculpem a franqueza. Mas eu creio firmemente que quando um menino nos conduz, o menino Deus, Jesus de Nazaré, nós somos todos desafiados a essa nova forma de convivência, a dividir os espaços da nossa vida, sem ataques e nem subterfúgios. Leões e cordeiros. Um não ataca, o outro não teme. Por que isso pode acontecer? Eu vou terminar. Eu creio firmemente que o texto que nós acabamos de citar também esclarece que esse novo padrão de convivência é de algum modo ofertado a todos através de Deus ou através da graça, ou pelo Evangelho, por Deus, diria melhor. Mas ele pressupõe também uma inauguração de uma nova ordem interior. Na verdade, ninguém pode viver um novo padrão de relacionamento sem primeiro ter sido profundamente alterado, modificado. Permitam-me perguntar-lhes, queridos, sem maior demora, o que houve com o leão que passou a comer grama? O que houve com o cordeiro que não teme o seu inimigo, o lobo, o arqui-inimigo? Tempos atrás lia sobre as ovelhas, num livro escrito por um criador de ovelhas, e ele diz que as ovelhas são tão inquietas e tão desconfiadas que, se houver o mínimo risco de que elas sejam atingidas, elas não se deitam. De jeito nenhum. Elas só se deitam quando estão absolutamente seguras de que não há risco. O mínimo risco as mantém alertas, inquietas, de pé. Na imagem bíblica, entretanto, está a ovelhinha aqui e o lobo aqui, lado a lado.
e o leão comendo o pasto. O que isso sugere? Partilhando o meu coração com os queridos, penso que talvez o que o texto sagrado queira dizer-nos é que a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho, alerta-nos para o fato de que Deus deseja de nós, ou Deus deseja que nós experimentemos grandes mudanças. Agora, parece-me que há espécies muito diferentes de mudanças. Há mudanças que Deus não quer. Por exemplo, mudança para pior, obviamente. Mudança de momento. Às vezes a gente muda muito em dado momento, no momento seguinte a gente volta a ser o que foi. Mudança transitória, mudança superficial. Deus não gosta de nenhuma dessas mudanças. Dias atrás lia sobre um autor que falava sobre as mudanças do camaleão e comparando-as com as mudanças de algumas pessoas, para ao final das contas dizer que às vezes as pessoas são como camaleões, ou que havia ou existia gente camaleônica. E ele justificava, ele dizia que as genuínas mudanças são não simplesmente mudanças externas, transitórias, superficiais, mas são mudanças que levam ao crescimento. As mudanças que Deus quer em nós não são mudanças superficiais, momentâneas, transitórias, são mudanças que se traduzem em crescimento, em vir a ser, são mudanças tão profundas como a que faz o leão passar a comer pasto e o cordeiro não temer o seu grande inimigo. O que Deus quer de nós? Constância. Afinal, ao que perseverar até o fim, diz o Senhor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Mas o que Deus quer de nós? Mudanças. Não qualquer mudança. Não quaisquer mudanças. Não mudanças superficiais, mas mudanças profundas. Mudança que afete radical e significativamente os nossos padrões de relacionamento e a nossa vida interior. O que Deus quer de nós? Que deixemos de ser leões, que não sejamos cordeiros? Não. Deus sabe o que nós somos. O que Deus quer, amada igreja, é que sejamos guiados pelo menino. Porque é guiados pelo menino, e eu me refiro ao menino Deus, ao Deus homem, a Jesus de Nazaré. Nós experimentamos hoje as bênçãos do paraíso. Talvez assim possamos cantar aquilo que foi cantado já hoje. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor. Vamos fazer isso? Eu vou quebrar o protocolo. Vamos cantar a capela? Somente essa estrofe? Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu, Rei da paz.
menino nos conduzirá. Amém. Nós vamos cantar o hino 363 do Inário para o Culto Cristão, Sê minha vida, ó Deus de poder. Nós estamos chegando ao final deste culto e gostaríamos de agradecer ao pastor Flávio por mais uma vez se deixar usar por Deus e nos trazer mensagem tão desafiadora para as nossas vidas. E com certeza haveremos em 2013 de ouvir outras mensagens através do pastor para as nossas vidas. Quero também mais uma vez agradecer ao Coral de Juniores pela belíssima apresentação, pela inspiração da apresentação nesta noite. Que Deus abençoe a cada participante deste grupo. Também queremos agradecer a presença dos nossos queridos visitantes, dizer-lhes que a sua presença aqui neste culto foi muito importante para nós. Nós estamos felizes com a sua presença e esperamos que os irmãos saiam daqui renovados, inspirados para mais uma semana de lutas. E aos membros da nossa igreja, o aviso de que estaremos com a nossa programação nesta semana. A nossa programação continuará normalmente, o culto de oração na próxima quarta-feira à noite, no sábado o culto às 18 horas, encerrando a campanha da Visão Mundial, e nos encontraremos aqui no próximo domingo para, mais uma vez, celebrarmos nos cultos da manhã e da noite a mensagem do Natal, a mensagem do Senhor Jesus. Também poderemos estar presentes em sua casa através do nosso programa na televisão, o programa logo de manhã, neste período de horário de verão, às 10 para 6 da manhã, para alguns logo de madrugada, mas poderemos também, através das mensagens daquele programa, sermos abençoados por Deus. A todos os que nos ouvem, a todos aqui presentes, desejamos uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Ouviremos nesse instante, após a oração, o responso coral. Depois o pastor Flávio Germano estará impetrando a bênção dos apóstolos e, ao som do pós-lúdio, estaremos encerrando este culto. Que Deus, portanto, abençoe a todos. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos aqui vivenciados. Nós te agradecemos pela mensagem do Natal, pela mensagem do Senhor Jesus, mensagem que renova os nossos corações, mensagem de fé,
mas, sobretudo, mensagem de esperança, de vida eterna para todos nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos que Ele é o Filho de Deus. Dá-nos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença e despede-nos em paz, é o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor na face da terra, agora e sempre. Amém.